Olá, Aroê, que paz chegando até você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que você esteja sendo edificado por aquilo que nós temos compartilhado neste momento que a gente tem tirado para compartilhar algumas coisas que Deus tem nos ensinado ao longo do tempo. A gente tem o objetivo aqui não é de ter um aprofundamento em determinados assuntos, mas é falar de forma aberta, clara, sobre aquilo que pode nos ajudar a exercer os propósitos e o chamado de Deus em nossas vidas. Lembre-se que nós estamos então falando sobre os dons. Na última sessão falamos como andar na graça desses dons. E hoje vamos então entrar em cada um dos dons que nós temos chamado esses dons, que são aqueles dons concedidos ao corpo de Cristo. Não estamos falando daqueles dons das operações, mas das funcionalidades, daquilo que nós operamos dentro da igreja local, dentro do nosso chamado. E nós estamos em Romanos, capítulo 12, versículo 6. Já lemos várias vezes esse texto, mas agora nós vamos falar basicamente hoje de dois e outros dias falaremos de mais alguns. Aqui em Romanos 12, 6 diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Lembre-se que sempre é pela graça. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Qual o dom que estamos destacando hoje aqui? A profecia. Que dom é esse, pastor? É o dom da mensagem que você leva profeticamente para inspirar pessoas. O dom da profecia aqui está falando das pessoas que têm recebido de Deus a facilidade de entregar palavras inspiradas de Deus para a vida de outros. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse dom. Isso não está se referindo apenas àquela profecia que muitas vezes as pessoas recebem por aí e que, na verdade, são algumas delas profetadas. Não, essa profecia é uma palavra inspirativa que vem ao seu coração de forma muito que flui através de você. De repente você está próximo a alguém, ou caminha com alguém, ou discipula alguém, ou tem uma facilidade de dirigir um grupo de células, grupo pequeno, e de repente você recebe aquela palavra inspirativa sobre alguém, sobre uma situação, algo que você percebe que tem o desejo de falar para uma pessoa. Vem uma ideia, vem uma palavra diferente sobre alguém ou sobre uma situação. Geralmente as pessoas usadas nesse dons são aquelas pessoas que trazem muitas palavras inspiradoras para a nossa vida. Eu lembro-me de ter recebido uma palavra dessa em alguns seminários e já compartilhei isso. Não é, preste bem atenção, uma profecia, é uma palavra inspirada para aquela pessoa. Por isso que o apóstolo está dizendo que seja na medida da fé. Ou seja, nós entregamos uma palavra inspirada para alguém. Muitas vezes isso tem acontecido até comigo, quando de repente estou pregando. Eu sinto que vem uma palavra diferente. No meio da pregação, eu sinto o desejo de entregar aquela palavra. Eu não estudei aquela palavra, aquilo brota dentro de mim. Essa é uma palavra de profecia. Essa é um dom que está se manifestando no meio da mensagem, quando alguém está pregando. Quem sabe você é um pregador que muitas vezes tem entregado essas palavras. No meio da sua pregação vem uma ideia, vem uma palavra inspirada, vem um rema de Deus que você entrega para o grupo que está te ouvindo dentro da sua própria mensagem. Mas isto não ocorre somente numa pregação. Isso ocorre às vezes numa conversa que estamos tendo com alguém, de repente vem uma palavra para aquela pessoa e você diz:
olha, Deus está colocando isto no meu coração. Deixa eu te dar uma dica muito interessante, como eu tenho aprendido em alguns momentos, quando estou orando por alguém. Quando, por exemplo, alguém me pede para orar por ela, especificamente. Eu coloco as minhas mãos sobre ela e procuro ouvir do Espírito Santo se está fluindo alguma palavra profética para aquela pessoa. Tenho aprendido isso em algumas ministrações. De repente, Deus me dá um texto bíblico para aquela pessoa. Salta na minha mente um texto e eu entrego aquela palavra não como uma profecia direta, mas como uma palavra profética para aquela pessoa. Você que tem muitas vezes num ambiente sentido que Deus tem te dado uma palavra para alguém, não retenha isso. O Espírito Santo está fluindo através de você. De repente, às vezes, alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, você não precisa chegar e dizer, assim diz o Senhor. Não, apenas diga, olha, Deus colocou esta palavra de encorajamento, é uma palavra de profecia, na medida da fé. Então, quando isso acontece, o corpo de Cristo é edificado. Mas lembre-se, na última sessão, quando falamos, e se você não assistiu à última sessão, assista a ele quando nós falamos de andar na graça com os dons. Não precisamos impor nada a ninguém, não precisamos exigir nada de ninguém, apenas entregar aquilo que está fluindo através de nós. Muitas vezes, no momento de oração, você sabia que Deus pode te dar até um entendimento, uma visão, algo que acontece, é essa palavra de profecia que está acontecendo. O grande problema é que as pessoas têm feito muita mística. A pessoa tem que mudar de voz, a pessoa tem que dizer assim diz o Senhor. Não, queridos, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no período maravilhoso que nós fluímos no Espírito Santo, no corpo de Cristo. Às vezes, as pessoas, no meio de um culto, você sabia que numa hora de oração, Deus pode colocar um sentimento no teu coração sobre algum irmão que está na igreja ou que não está e trazer no teu coração para orar por ele. E de repente você pode comunicar para ele, olha, Deus colocou você no meu coração, pode vir o nome de uma pessoa e de repente você, às vezes, falar para essa pessoa, olha, Deus colocou você no meu coração. Você sabe que naquela hora você está entregando uma palavra de Deus para ela, porque ela vai entender que Deus viu a dor dela, que Deus entendeu o que ela estava vivendo ou experimentando. A palavra da profecia, ela é muito vasta. Podemos operar de muitas maneiras, mas a forma mais simples, a forma mais preciosa é que quando Deus nos der algo, entregue naturalmente o que Deus está colocando no seu coração. Às vezes você olha para uma pessoa, vem uma palavra, entregue para ela. Talvez Deus esteja fluindo através disso, através da sua vida. Que Deus te use com muita graça nessa profecia que Paulo está nos ensinando. Mas no outro texto, que é o segundo que nós queremos colocar hoje, se é ministério, dediquemos ao ministério. Por que ministério? Essa palavra no grego é a palavra que vem para nos dar o entendimento de diácono. É a mesma palavra usada para diácono. Mas aqui, quando a gente entende diácono, não é a palavra que vai simplesmente falar dos diáconos da igreja. Não, a palavra diaconia, que vai traduzir aqui do grego, é aquelas pessoas que, inspiradas pelo Espírito Santo, têm a facilidade de movimentar coisas dentro do corpo de Cristo. São pessoas que têm facilidade de fazer movimentos sociais. Sabe esse sopão? Sabe essas pessoas que têm movimento para ir a trabalhar com pessoas que muitas vezes estão em vulnerabilidade na rua, moradores de rua, favela e tantas outras situações que muitas vezes estão em situações
de vulnerabilidade mesmo. Não é só isso, mas essa é uma característica muito grande das pessoas que têm esse fluir no ministério. São aqueles voluntários que se apresentam, que se manifestam. Muitas vezes ele não é uma pessoa de muito falar, ele não é uma pessoa de entregar muita palavra da profecia, como nós falamos, mas ele tem essa habilidade de servir em várias frentes. É aquelas pessoas que gostam de se colocar à disposição dos movimentos que acontecem na igreja. Não somente nisso que eu falei de assistência social, são aquelas que sempre estão dispostas. Eu vejo, por exemplo, na nossa igreja local, quando nós temos os nossos encontros, os nossos retiros, é fácil ver as pessoas que têm esse dom de ministério. Elas correm para um lado, elas se dispõem e muitas vezes elas são pessoas até que não falam muito, que não dizem muitas coisas, que não têm às vezes aquela facilidade da fala, da eloquência ou das habilidades para tocar, para cantar, para exercer outros dons. Mas elas têm o dom do serviço, do ministério. Elas sempre estão à frente. São aquelas pessoas que sempre quando nós levantamos elas se apresentam. Eu estou disposto aqui a servir. Muitas vezes eu vejo isso sim na vida dos nossos diáconos, mas muitas vezes eu vejo diácono que não tem muito o dom do ministério, de servir com disponibilidade, com aquela vontade. Isso parece que corre dentro delas. Quando falou assim, vamos fazer, ele já está ali. Ele é o primeiro a se apresentar. O dom de ministério é aquela voluntariedade que ela é latente, que aparece nas pessoas. Quem sabe você é uma pessoa assim. Deixa Deus te usar, como os pastores precisam, como os ministérios da igreja local, os departamentos precisam de pessoas com as habilidades, com a voluntariedade dos ministérios. E essas pessoas são aquelas que muitas vezes pegam no pesado com a gente, são aqueles que às vezes viram a madrugada, são aqueles que fazem os cenários das peças, são aqueles que correm, que ajudam a arrumar as cadeiras, são aquelas pessoas que seguram junto com a gente. Ah, como nós precisamos dessas pessoas. Sabe, quando eu olho Lucas capítulo 8, eu vejo as mulheres que ajudavam Jesus também com as suas fazendas. Elas eram mulheres que estavam envolvidas em ministério. Quando eu olho para a vida de Dorcas, eu vejo isso muito fluindo na vida de muitas mulheres, de muitos homens e até de muitos jovens que às vezes não têm para certas habilidades que aparentemente são mais, aparecem mais, mas eles têm essa habilidade do ministério, este dom que flui através deles. Que Deus possa estar despertando você nesse dom. Se você sente-se que tem essa facilidade, arde dentro de você servir de alguma forma, de alguma maneira, talvez Deus tenha chamado você para esse tempo. Veja só uma coisa interessante, isso é o que eu enxergo. Quando Jesus morreu na cruz, houve 2 homens que eles foram tirar o corpo de Jesus lá da cruz. E é interessante que esses 2 homens, eles exerciam cargos de alta influência em Israel. Nós temos ali a vida deles detalhada para nós, porque eles tinham influência, mas eles exerceram o ministério. Eles mandaram tirar o corpo de Jesus, eles cuidaram do corpo de Jesus e levaram o corpo de Jesus para serem sepultados. É uma coisa interessante. Os dons dos ministérios, eles aparecem nas horas que mais ninguém aparece. É aqueles que ficam quando parece que ninguém mais vai aparecer. O dom de ministério aparece na hora que nós precisamos do apoio, da ajuda. Que Deus te use, como na igreja atual, nós precisamos de gente voluntária, de gente que exerça esse ministério com alegria, que nos ajude, como dizem alguns, carregar o piano. Eu diria que o dom de ministério é aqueles que nos ajudam a carregar o piano. É aqueles que não nos deixam carregar as coisas. Essas pessoas são preciosas. Às vezes eu vejo as pessoas que ficam nos finais de culto. Eles sempre estão dizendo, tem mais alguma coisa para fazer? Tem mais algo para realizar? E às vezes aquela porta que ele vai fechar, e às vezes aquela luz que ele vai apagar.
e aparentemente não tem algo que esteja aparecendo tanto. Eu estou só dando alguns detalhes, algumas pinceladas. Existem variedades nesses dons de ministério, mas há uma característica, aquele desejo de servir. É quando alguém até diz assim, quando acontece um acidente. Por exemplo, um copo cai da mesa e ali ele se espatifa. Geralmente aquele que tem o dom da profecia, ele vai ser mais incisivo. Não devia ter feito isso. Aquele que é um pouco mais que nós vamos ouvir, né, também, o do ensino, talvez ele vai dizer, puxa, se não tivesse colocado ali, teria sido feito diferente. Mas aquele que tem o dom do ministério, ele já vai se levantar para pegar o copo que quebrou. É assim que funciona. É o dom da voluntariedade. Que Deus possa te usar abundantemente naquilo que arde no teu coração. Mas não esqueça, todos os dons, mesmo o de ministério, devem fluir debaixo de muita graça. Oremos. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer por todos aqueles que ao longo do meu ministério eu tenho visto, Senhor, exercerem este dom de ministério, de serviço, de diaconia. Senhor, tem sido pessoas preciosas ao longo da nossa vida. Pai, nós oramos para que essas pessoas, que às vezes até não aparecem muito, que elas possam ser agraciadas, fortalecidas na força do Teu poder e na Tua unção. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no próximo momento que nós vamos ter do Equipar, falaremos de mais 2 dons. Não perca, siga conosco, porque isso vai lapidando o teu entendimento. Não esqueça, ao teu chamado, ao teu propósito, para que a sua espiritualidade sempre esteja se desenvolvendo. Compartilhe com alguém esta palavra, se ela edificou sua vida, toque no nosso sininho e vamos para frente para que Deus continue nos abençoando. Deus seja contigo e te fortaleça todos os dias da tua vida.